botar ovo, ainda mais que chocolate. Coelho não usa óculos, não é porque come cenoura e tem vitamina A. São conceitos que a sociedade criou e a gente vive nessa fantasia. Eu vou tentar hoje aqui, eu sei que tem pessoal da psicologia, quando a gente projeta slide, tem que ter referência, de onde que veio a referência. Desculpa, eu não fiz isso justamente para que o pessoal operado pudesse prestar atenção nas imagens. Alguns conceitos são filosóficos, tá? Eu, como descendente de orientais, é mais fácil pensar nesses termos. Gostaria que o Ocidente adquirisse esses conceitos também, porque eu já vejo que o pessoal gosta do sashimi, do sushi, já é o início, a gente conquista as culturas também pela alimentação, né? Mas infelizmente a comida japonesa tem um problema muito sério também, que é o consumo excessivo de arroz. Então o peixe, tudo bem, as verduras, tudo bem, mas quando chega no arroz, já começou um problema. Então o povo japonês também tem um problema muito sério, apesar de que a maioria não tem obesidade. A não ser o lutador de sumô. Todos conhecem o sumô, né? Aqueles homens enormes japoneses, são maiores que eu, né? E usando uma sunguinha que quando dá aqueles golpes, não sei como é que sai voando aquilo ali, mas conseguem derrubar através daquela sunga. Vocês estão rindo porque conhecem a situação. Então vamos iniciar. Eu gostaria que depois pudéssemos debater isso aqui, porque existem alguns assuntos que são muito polêmicos. A imagem está boa, senão eu peço para desligar a luz, né? O que eu imaginei hoje para vocês é mais ou menos esse cenário. Eu tenho certeza que se eu levasse vocês antes da cirurgia, antes de terem sido operados, para um lugar tranquilo desse, não ia, por exemplo. Só que lá não teria barzinho, não teria restaurante, não teria supermercado, não teria internet, não teria celular. Se vocês tivessem que se virar pescando, pelo menos o barco a gente deixa lá, tá? Tomando água, se tiver algum riacho que possibilite tomar essa água. Enfim, um ambiente mais natural, sem toda essa tecnologia, eu diria uma tecnologia com intenções sempre de faturar dinheiro, ganhar com isso, eu tenho certeza que nós não teríamos tantos problemas de saúde e sairíamos mais em conta. Eu não sei se todos vocês aqui conhecem a Maria Cadu. É uma cantora nova, para mim foi novidade, eu achei muito interessante. Tem uma música que ela canta, Natureza, Deusa do Amor, do Viver, né? É isso, né? A letra é essa. E realmente nós temos que observar melhor a natureza. Eu achei muito interessante quando a Vera começou aqui recitando Salmos. Nós temos que resgatar essas leis e muita gente está esquecendo. Eu gostaria de perguntar aqui rapidamente, quem tem pelo menos um ano de cirurgia bariátrica? Alguém está com um ano de cirurgia? 2 anos. 3 anos. 4 anos. 5 anos. 6 anos. 7 anos. 8 anos, 9 anos, 10 anos, de 10 a 15. Muito bem. De 15 a 20? 50 não pode, porque a cirurgia bariátrica tem quase a minha idade. Começou nos Estados Unidos de uma forma mais protocolar. Nesse segundo encontro, eu gostaria de homenagear alguém no Brasil. Eu me lembro quando eu era estudante,
no Hospital Clínica de Curitiba, ia sempre visitar São Paulo na época de julho para ver os congressos que tem em São Paulo, porque são centros de referência no Brasil e na América do Sul. E uma pessoa aqui, o Sr. Garrido, eu me lembro que quando ele começava a palestrar, todo mundo saía da sala, porque era sobre obesidade mórbida, e existiam poucos pacientes obesos mortos na época. Eu estou me referindo à década de 70 até 80, tá? Quando eu era estudante de medicina. O professor Garrido sempre de branco. Nós somos da geração que andava de branco nos hospitais. O professor Garrido sempre de branco, lá na frente, palestrando. Pouca gente assistindo, porque a obesidade não é um assunto interessante na época. Agora ele é aposentado, mas conseguiu formar uma grande instituição que ensina como tratar a obesidade e continua sendo um grande desafio.